E aí, tudo bem? Meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também fundador da Dorasoft. Nesse vídeo eu vou falar com você as principais características que um operador de caixa precisa ter antes de ser contratado para que a gente possa fazer a avaliação. Vamos lá? Algumas atitudes antes da contratação precisam ser muito cautelosas. A primeira delas é saber qual é o perfil ideal para a pessoa que nós estamos procurando, ou mais ainda, qual é o perfil ideal da pessoa que nós estamos procurando para o cargo que nós precisamos. Quando você tem um operador de caixa, são duas as principais preocupações. Se ela tem um bom envolvimento com o público, ou seja, se ela tem uma facilidade para empatia, e a outra preocupação é se essa pessoa tem facilidade com números. Quais são os motivos dessas duas principais questões que foram colocadas? A primeira delas é porque se ela não tiver facilidade no ato de fazer o gerenciamento de um troco, ela pode dar uma quebradeira geral no caixa dela. E isso vai trazer muito transtorno para o seu dia a dia. Concorda comigo? A segunda coisa que eu quero falar com você é a respeito dessa questão interpessoal. Como ela vai lidar a cada momento com os nossos clientes. Muitas vezes a gente diz que o porta-voz da empresa é aquele que tem contato com o cliente. E eu digo para você, isso é a mais pura verdade. Por quê? O nosso cliente vai avaliar a nossa lotérica de acordo com o que ele está sendo atendido dentro do caixa, no balcão. Se em alguns momentos você pegar um operador de caixa que está bravo, irritado ou qualquer coisa desse tipo, você pode ter um problema muito grande se ele deixar isso transparecer ao cliente. Eu sei que todos os dias ser bem-humorado não vai acontecer. Agora, ter a capacidade de não deixar o cliente perceber isso vai fazer toda a diferença no mundo. Eu vou te dar um exemplo de um perfil muito simples de pessoas que não deixam transparecer em hipótese nenhuma o que elas estão pensando. Você quer saber quem é? Se você já voa de avião, você sabe do que eu estou dizendo. As comissárias de bordo, elas têm uma habilidade impressionante de não deixar a gente saber o que elas estão pensando. Muitas vezes ela nos serve ao fazer um serviço de bordo e ela naquele momento está fazendo todo aquele cálculo na cabeça dela. Quem pediu a água? Quem pediu a Coca-Cola? Quem pediu o salgadinho? E tudo isso ela consegue fazer com maestria sem que os passageiros dela, na verdade, consigam perceber isso. Em alguns momentos ela teve que resolver uma discussão com um passageiro ali atrás, mas o daqui da frente não tem nada a ver e ela não pode deixar as pessoas perceberem isso. A mesma coisa nós podemos ter com a nossa equipe. Treinamento para que elas tenham a capacidade de não deixar o nosso cliente perceber quando nós estamos desnivelados dentro das nossas questões emocionais. Isso dito, é tão importante quanto a questão dos valores. Por que eu dei tanta ênfase então na relação? Porque muitas vezes um troco errado pode causar um constrangimento enorme. Não porque a pessoa queira dar um troco errado, é claro que não. Mas porque muitas vezes o cliente do outro lado está irritado e não tem a menor ideia de que aquilo que está acontecendo é um erro equivocado, não é um interesse naquele erro. Então a pessoa tem que ter a capacidade de, na comunicação, reverter a situação e não deixar o problema acontecer. Além dessas duas questões que eu já coloquei para você, eu quero falar a terceira coisa que é de extrema importância. Uma pessoa multitarefas vai ter uma habilidade muito melhor de saber se comunicar e de contar o troco para devolver para o cliente, pois cada um de nós temos as nossas habilidades diferenciadas em relação a outras pessoas, sejam em relação a outros homens ou até mesmo em relação a outras mulheres. O que eu estou dizendo, e vale ressaltar uma coisa, eu não sei se você sabe, mas a maior parte do Brasil os caixas são mulheres, certo? Certo. E você sabia que na região Nordeste é muito comum você encontrar homens no caixa? Pois é, acho que lá eles têm muita facilidade em comunicação e ser multitarefa, pois os caixas deles normalmente falta menos do que das mulheres. Mas deixando a curiosidade de lado, é importante nós também termos consciência de que, além de multitarefa, a pessoa precisa ter agilidade nos processos que ela vai fazer. Se ela estiver dando um troco e demorar para dar esse troco, ela vai acabar interrompendo a fila que está vindo e isso normalmente nos traz transtorno. Por quê? Porque normalmente nós temos filas dentro de lotérica. É muito importante que a cada momento estejamos trabalhando para agilizar o processo. E não esquece, por favor, bolão, ofereça um bolão, porque só vai comprar se você oferecer. E além disso, lembre-se, é muito importante que a pessoa tenha interesse em crescer. Afinal, ela já tem que entrar fazendo alguns treinamentos.
Inclusive, utilize os da Caixa Econômica, eles são muito bons e vão trazer muita informação para que o seu novo funcionário entre de acordo com o que você precisa na lotérica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em curtir, comenta, coloca nos comentários abaixo o que você avalia ao contratar uma pessoa e o que você considera importante na função dessa pessoa que trabalha todos os dias com os nossos clientes. Desejo para você sucessos e produtividade!